Aconteceu! Agora, a Globo parou a sua programação e anunciou: os presidentes do Congresso cancelaram toda a reunião e a proximidade com o Barba. Eles já decretaram a queda do Barbudo ao vivo, explicando que nem o Colubre, nem mesmo o Hugo Mota querem papo com o Barba. E o Barba já diz que ele está sendo traído, que querem tomar o lugar dele. E tá até desconfiado do picolé de chuchu. Quer saber o que é o picolé de chuchu? Eu vou contar já já. Tudo isso ele falou no Maranhão, rapaz. Hoje ele foi ao Maranhão em um evento, só que a vaia foi tão grande, mas tão grande, e foi meia dúzia de gato pingado recebê-lo no aeroporto. E as vaias eram maior do que as pessoas que estavam naquele local. Se não bastasse só isso, ele também foi vaiado durante o seu discurso lá, rapaz. As coisas estão começando a mudar. Já a Janja, no show do Fernando e Sorocaba Sertanejo, ela foi vaiada e colocada pra fora pela população que não aguenta mais. Vocês vão ver tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao conteúdo. Sem mais delongas, deixe agora o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Olha isso aqui. O Eduardo tem 44%. O Barbudo 38%. Se o capitão não puder ver, você apoia o Eduardo? Se sim, digita 22. Se você não apoia, digita 00. Vambora. 67,1% dos brasileiros não acreditam na picanha com cervejinha do Barbudo. Eu estou falando aqui, ele está corroendo. É o mesmo cenário, tá, de 2015 com a estocadora de vento. Quem lembra aí? A aprovação do Barba cai para 23,9% e é a pior desde o início do governo, rapaz. Tô falando que ele tá corroendo. Tá corroendo. Visita do Barba ao Maranhão tem público mínimo e vira meme. Se tem uma reportagem dizendo que o público era mínimo e ele virou meme, é porque a coisa foi infinitas vezes maior e vocês verão agora. Vamos para o conteúdo principal. Uma coisa interessante é: será que o Lula pode fazer isso? Assim, uma pergunta sincera. Assim, uma pergunta sincera. Tipo assim, será que ele pode sair um dia qualquer assim e andar? É uma pergunta que fica, tá? Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa gostar de mim, não precisa gostar de ninguém. Mas será que o atual presidente faz isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também acho que não. Quem acha que não, comenta aí, eu acho que não. Olha o nosso capitão tirando onda. Com vocês estreando... Johnny Bravo. O Johnny Bravo, o mito do avanço. O avanço? Elas avançam? Cadê o perfume? Cadê o perfume dela? Aqui. Se Propaganda combinar com o completa. perfume, então, ó, você fica um Alain Delonge perfeito. Né? Quem aí já comprou o livro do Capitão, o perfume do Capitão, comenta aqui. Agora, o Barbudo, ele explicou que o que ia acontecer aqui, ó. Ele falou, ó. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. E começou a entrar o grosso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Realização de reparos em motor. Todos vocês sabem que essa crise está parando diversos setores do governo. Realmente é grave o que está acontecendo, Megali. Um problema para se resolver as questões pelo lado da receita, um problema para se resolver pelo lado das despesas, e a coisa vai apertando e vai se resolvendo por si só. Então, a maior crise não, uma ponta de um iceberg nas Forças Armadas, Megali, pegou um setor simbólico, né? A penúria das Forças Armadas já está obrigando ministros do governo e autoridades a encararem a dura realidade das filas de aeroportos brasileiros. Tá sem dinheiro para eles viajarem sozinhos. Por quê, Megali? Porque a Força Aérea Brasileira está sem dinheiro e não está conseguindo abastecer a frota de 10 jatos que as autoridades usam para viajar pelo país. Sabe os jatinhos da FAB, que já geraram diversos escândalos por uso indevido em todos os governos? Pois é, existe uma lei, né, agora que regulamenta o uso desses aviões, faz até uma escala de quais são os ministros que têm prioridade para usar, quem pode entrar no avião ou não. O fato é que de 10 aviões, 7 estão no chão por falta de gasolina ou por falta de manutenção, né? Então, os ministros que estão no topo da lista de prioridades, ou melhor dizendo, ministros que não estão no topo dessa lista de prioridades não estão conseguindo reservar voos para os seus deslocamentos, né? Isso está causando bastante chateação em alguns deles, eu apurei, né, que chegam a reclamar no Ministério da Defesa, reclamar na Força Aérea, né? Que vergonha, Força Aérea sem dinheiro para abastecer os aviões, os jatinhos que os ministros do Barba pegam. E olha o medo deles. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara, e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela Calma, Gabeira, tá o puro suco, hein, Gabeira? sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com
com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Centrão falando, tá vendo como é que tá se desenhando a queda do Barba a cada dia? Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Algo que o Hugo Chávez fez. Rapaz, eu tô falando pra vocês que a queda do homem tá vindo. A queda do homem está vindo. Olha isso daqui. O Alcolumbre rompeu com ele, ali, ó. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira. Antes deste governo tomar posse na presidência da República, este Congresso votou uma PEC de transição. Bom, já eu trago essa parte aqui. Vamos pras vaias, tá? Vamos pras vaias no Maranhão. Olha aí, ó. Rapaz, olhando aqui a diferença aqui. O pai dos pobres vai descer aqui em Imperatriz hoje. Tem gente demais esperando ele, ó. Rapaz, o homem tem... O helicóptero tá ali, rasga que vai descer aqui. Tá lotado, quase não chega aqui. O maior presidente do mundo, Lula. Tá cheio aqui o povo esperando. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio de espaço vazio. Ninguém falou pra ele que tá cheio de espaço vazio. Olha aqui as vaias aqui, ó. Tome. Aí, pessoal, agora tá chegando o ladrão de verdade aqui, ó. Aí, ó. Aqui não é o presídio, mas a reserva Itapiracó tá fechada por causa do ladrão. É. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Seu ladrão, safado, vagabundo! Lula na cadeia! Vagabundo! É Lula no celular, vagabundo! É Lula, desce tu, tomador de celular! É isso aí, ó. Aqui, ó, reserva fechada. A reserva fechada aí, ó. Tá de vagabundo aí, ó. Olha o tanto. Olha a máquina pública do Estado aí sendo utilizada, ó. Olha quanto carro sendo utilizado. A máquina pública do Estado sendo utilizada. Olha aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Nós que pagamos essa gasolina. Aqui, ó. Bando de vagabundo. Aí, ó. É na cadeia. Só sem vergonha. Na cadeia, esse safado. Aí, ó. Só sem vergonha. Cadê o Olha a comitiva. Aí, ó. Vem tomar. Cerceando nosso direito de ir e vir aqui, ó. Nosso direito de ir e vir. Safado! Aí, nunca vi tanta segurança na reserva Itapiracó. É Lula na cadeia, porra! Olha só. Se todo dia tivesse essa segurança na reserva Itapiracó, a gente não tinha assalto todo dia. O cara é vaiado aonde quer que ele vá, né? Não tem jeito. E o Alcolumbre rompendo com ele, rompendo ali, ó. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira. Olha aí. Antes deste governo tomar posse na presidência da República, este Congresso votou uma PEC de transição, abrindo o espaço fiscal e orçamentário para que o governo pudesse implementar a sua agenda. Esqueceram o que foi feito antes de receber a faixa presidencial. Nunca na história do Brasil um presidente da República aprovou uma emenda constitucional na Câmara dos Deputados em 60 dias para um novo governo. Pois é. Agora é a partir de amanhã construir a agenda do Brasil e dos brasileiros. Olha aí. Sem assodamento e, se possível, conversando um pouco mais com o Congresso brasileiro, com a Câmara e com o Senado. Rapaz, tá chateado o Alcolumbre, hein? O Alcolumbre tá chateado. Tá chateado, tá estressado e vai segurar a bomba. Alguém vai segurar a bomba. Olha isso aqui, ó. Você, Dani? Pois é, Sadi, esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou o orçamento enviado pelo governo, um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto.
porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores, e aí você precisava fazer um ajuste. Aí, na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. O IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com... Rapaz, olha o que eles estão falando na Globo. Criticando vivo, muito forte o Barba. Está se desenhando. Quem consegue imaginar que o impeachment do Barba está se desenhando? É só eu que estou empolgado? Ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso, não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está... Rapaz, que isso, Daniel? Vai acabar perdendo emprego assim, Daniel. Daniel. Daniel tá que tá. Descendo a lenha no Barba. Mas o Barba avisou. O que o Barba avisou? E agora em setembro vai entrar o grosso. Lá ele, rapaz, vai entrar o grosso. Que papo é esse que vai entrar o grosso, rapaz? Vai pra lá, rapaz, que papo é esse? Mas deu ruim aqui, ó. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu a apuração da contratação de 2 assessores do gabinete da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. Segundo a denúncia, eles estariam atuando como maquiadores da parlamentar. Para o subprocurador, a atuação caracteriza desvio de finalidade. Caso isso seja confirmado, ele pede que o TCU adote as providências necessárias para ressarcir eventuais prejuízos aos cofres públicos. A denúncia já havia sido protocolada na Procuradoria-Geral da República por parlamentares da oposição. A deputada Érica Hilton nega as acusações e diz que os profissionais exercem funções típicas de assessores parlamentares. Não foram contratados para serem maquiadores. São arquitetos urbanistas, são psicólogos, etc. Mas cumprem funções claras, descritas, como todos os trabalhadores do meu gabinete têm as suas funções descritas, acompanham comissões, ajudam nos debates, fazem interlocuções com o movimento da sociedade civil. Pero o que me parece é que pegaram essa história e transformaram ela em um espantalho. Um espantalho porque estão preocupados com a minha capacidade de dialogar fora das bolhas. Quem tá preocupado com a sua capacidade? Que capacidade, minha filha? Minha capacidade de dialogar fora das bolhas. Tem que ter o ego muito inflado pra falar isso, né, cara? Tem que ter o ego muito inflado. O ego muito inflado. Agora, 30% de etanol na gasolina. O que pode acontecer? Vem cá, só eu tô achando estranho ou vocês também? Nessa história de aumentar para 30% de etanol na gasolina, tá todo mundo, se manifestando. Mecânicos estão se manifestando, especialistas estão se manifestando. Quem fez o teste foi o Instituto Mauá de Tecnologia. Quem pediu o teste foi o Ministério de Minas e Energia. Vai abaixar o preço da gasolina na medida em que tiver mais etanol, porque o etanol é mais barato. Mas espera aí, né? O consumo vai ser maior também, porque o etanol consome mais do que a gasolina. Mas espera aí, em que momento a indústria automobilística vai se pronunciar? Quem faz o carro, quem preparou o carro, foi a indústria, seja do veículo importado e comercializado aqui ou quem fabrica aqui no Brasil. Até agora eu não vi uma montadora dizer se isso vai ou não estragar seu próprio carro. O que é que você acha disso? Eu acho muito curioso. A gente fala, por exemplo, o etanol no veículo flex estraga alguns carros. Mas eu não vi, em nenhum momento, alguma indústria chegar e falar assim, negativo. Eu não vejo a indústria se comprometer. O motor é da indústria. O motor é da montadora, o carro é da montadora, quem desenvolveu foi ela. Por que até agora nenhuma se manifestou? Você já percebeu isso? Estranho, né? Estranho. Pois é, olha isso aqui. Então, dentro da caixa de ferramenta
tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. Até porque todo mundo que foi colocado, seja o Eduardo, seja a Michele, seja o Capitão, seja o Tarcísio, todo mundo está à frente do Barba. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. O Centrão. O pessoal quer saber aonde que estão os dependentes químicos, ó. Tratando, tratamento. É isso que a Prefeitura de São Paulo está fazendo aí. Vem comigo nos equipamentos que eu mostro para vocês onde eles estão aí, ó. Sabe onde esse pessoal tava? Todo na Cracolândia lá. Todo lá, queimando crack, acabando com a vida. Tá quanto tempo aqui, senhora? Vai fazer um mês. Coronel Melo Araújo, com um trabalho impecável, vice-prefeito de São Paulo, tirando ali o pessoal em situação de rua, né? Que tem ali sua dependência em diversas situações. Olha o trabalho lindo que ele vem fazendo. Isso estava onde? Eu era da Cracolândia. Ah, na Cracolândia lá, né? Eu era da Cracolândia. Quanto tempo Desde meus 13 anos. Quanto tempo você ficou? Desde os 13 anos? Mais de 20 anos na Cracolândia. Mais. E já tá sem droga nenhuma, né? Tudo bem com você? Vai dançar aí ou não? E aí, Vice? E aí, meu? Tá bem? Lá no Cantareira, encontrei você lá, né? Verdade. Veio pra cá já? Eu usava K2, uma droga... você contou pra mim aquele dia lá. Lembra que eu contei Você pra contou. você? Eu usava 250 reais de K2 por dia. Aí eu perdi esposa, vendi a casa toda. Aí, graças a Deus, a minha esposa também tá se recuperando. Eu tenho um vídeo teu que você falou lá. Então, tá bem melhor agora. Já engordei. Dá um recado pra molecada ali, ó. O que você me fala pro pessoal que entra pra droga? Dá um recado aí. Pessoal, não... Que bonito, né, pessoal? Isso aí é a recuperação do pessoal. Pessoas que de fato querem ajudar o próximo. Isso é muito bonito de ver, né? Isso é muito bonito, de verdade mesmo. O deputado Chris Smith, o mais antigo do Congresso... Olha aí, o mais antigo, Chris Smith. O deputado Chris Smith, o mais antigo do Congresso americano, acabou de enviar uma carta ao secretário Marco Rubio solicitando a aplicação urgente da Lei Magnitsky. O deputado está alarmado com o último depoimento do Paulo Figueiredo e na carta em que ele mandou ao secretário Marco Rubio, o Chris Smith diz que o Brasil está num ponto próximo de ruptura institucional e que o Brasil outrora era, de fato, um parceiro democrático. Ele ainda lista uma série de perseguições, dentre elas o uso da Interpol para perseguir dissidentes políticos do Alexandre de Moraes. Vale lembrar, Moraes, que sempre tem o respaldo de Lula, que inclusive colocou Itamaraty à disposição do Moraes nesse aparato de perseguição internacional. A coisa está ficando cada vez mais séria e a gente realmente aguarda uma sanção rápida do governo norte-americano, não somente, que já seria suficiente, para resguardar a questão de direitos humanos no Brasil, mas também para proteger o próprio Estados Unidos, que tem sido palco para essas ações do Moraes, que não se resumem apenas a cercear as plataformas como a Rumble. Rapaz, o caldo tá engrossando. O caldo, a cada dia, ele engrossa mais. Lá ele 1000 vezes, olha aí. Bom, a crise escalou entre a presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota e o Palácio do Planalto. A Sadia, ela traz todas as fofocas. Lembre-se que ela nos presenteou com a Janja interrompendo a reunião do presidente da China. Ela é o Léo Dias de Brasília, gente. Hugo Mota foi às redes sociais ontem, já quase hoje, quase de madrugada, dizer que ia pautar para hoje a derrubada do decreto do IOF. Hugo Mota mostrando quem manda no Congresso. Lembre-se que a ruptura no impeachment da Dilma começou quando ela rompe com o Eduardo Cunha. Exato, eu tô falando pra vocês desde o início do vídeo. Palácio do Planalto totalmente surpreendido, soube pelas redes sociais por essa postagem no X. Pensou, gente, Brasília pegando fogo, o Congresso quer derrubar o aumento do IOF. Eu procurei o presidente da Câmara, Hugo Mota, que me disse que não avisou mesmo, que ele não tem que avisar tudo ao governo, assim como ele acredita que o governo não avisa tudo a ele. Resumindo, o governo está na mão do Congresso. Recado bem direto do Hugo Mota, para mostrar para vocês, só para dar um pouquinho da temperatura de como o clima azedou entre eles. Agora você, ensadiou aqui com as minhas fontes, ó, segundo minhas fontes em Brasília. Tá em rota de colisão essa relação entre Congresso e Executivo. Lembrando que outro dia eles estavam jantando na casa do Alexandre de Moraes. Será que vai rolar? Será que tem clima para outro jantar? O deboche dele é muito bom, né? O deboche dele é bom demais, bom demais. Olha isso daqui, ó. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Nosso capitão deu um recado sensacional aqui. Depois, na Paulista, já aproveita a oportunidade aqui, pede que estejam nos ouvindo, né, que ajude na divulgação. Compareça, a pauta é justiça, é liberdade e anistia. Não desistam. É o terceiro encontro que a gente faz na Paulista.
do ano passado para agora. Agora, alguns querem a solução de imediato, você não vai ter. Se jogarmos a toalha, fica pior para todo mundo. É sinal que o sistema venceu. Eu quero é que a democracia vença. Eu quero, não se fala em anistia, né? Eu não sei por que a esquerda está contra a anistia. Porque basicamente todas as anistias no Brasil, a esquerda foi a beneficiada. A última, uma das últimas, né? Foi em 79. Ali foi anistiada gente que pegou armas, que explodiu o carro-bomba, que roubou banco, que sequestrou aviões, que justiçou companheiros. Então foi anistiado. Não é apenas a Débora, né? Tem pessoas idosas ali, mais de 70 anos, com câncer, inclusive. A semana passada foi condenada uma mãe. Olha isso daqui, cara. 14 anos, com 7 filhos, 6 menores. Como é que essa molecada vai crescer sem a mãe em casa? Qual foi o crime dela? Eu vejo alguns meninos. Pessoal, vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, porque o vídeo é longo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês que chegaram ao fim de mais um vídeo, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!